Boa tarde, estamos começando mais uma entrevista no Amazonas Atual, desta vez com o deputado Dermilson Chagas, líder do governo na Assembleia Legislativa. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Valmir. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Deputado, a gente tem assistido pela TV Assembleia e também a nossa reportagem tem acompanhado lá, tem tido um embate muito grande entre a base aliada do governo e a oposição, né? Por muito tempo a Assembleia não teve uma oposição tão grande. Está sendo difícil ser líder? Não é fácil não. Trabalhar nesse contexto com pessoas experientes passa a ser um aprendizado e ao mesmo tempo um exercício diário, né, e um aprendizado muito grande em relação à vivência, convivência, a troca de experiência, como se forma o diálogo, como se forma a conjuntura de um processo atual que estamos vivenciando. Então isso passa a ser envolvente, empolgante, mas chega a ser cansativo, porque você fica batendo numa tecla várias vezes até ela voltar a funcionar. Eu convidei o deputado principalmente por conta de um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa, que muda o Código Tributário do Estado do Amazonas, né? Na semana passada, o deputado Serafim Corrêa chamou a atenção de que um artigo desse código pode elevar o preço dos combustíveis e da energia elétrica, deputado. É o artigo 18 do Código Tributário Estadual, né? Na verdade, ele estabelece o seguinte, que o Estado passa a tributar o ICMS de produtos produzidos dentro do Estado, né, e que são utilizados na Zona Franca. Depois houve uma mudança, houve uma emenda a esse projeto, né, uma emenda modificativa, e fixou essa tributação apenas ao petróleo, né, aos derivados, aos produtos da Petrobras que vem dali do município de Coari. É isso mesmo? Deixa eu te falar uma coisa, eu fico até assim meio espantoso, né? Mas eu quero dizer, eu vou te contar alguns fatos aqui para a gente chegar na sua pergunta. Eu fui um dos primeiros deputados que disse que o orçamento da Universidade Estadual do Estado do Amazonas, a UEA, o orçamento não ia todo. Discuti com o Serafim várias vezes e disse não, repassaram todo o orçamento da UEA para a entidade que não souber administrar. Não é isso. Aquilo que é planejado como orçamento foi para a universidade. Agora, o fruto de arrecadação, que é para a universidade, o excedente, não foi. Foi para a conta do Estado, e que isso foi investido através de um projeto de lei, né, que tem lá a minha autoria, no qual toda a arrecadação da UEA vai para a entidade para poder ser administrada. É uma independência praticamente financeira. E o Serafim não concordou naquele momento, precisou trazer o reitor para o reitor falar para ele como é que funcionava. Aí eu quero te perguntar o seguinte, para abreviar muito bem esse entendimento. Quem é que decreta aumento de combustível no país? Quem é que decreta aumento de taxa de energia? É o governo do Estado? É o prefeito de Manaus? É a Assembleia Legislativa? Não, é o governo federal. É uma conversa fiada, é uma cadeia estruturada para quem quer enrolar, que não entende do processo. Não existe essa possibilidade. Existe uma compensação, que é a CC1, que é a questão do petróleo para a produção de energia, em que o Estado está procurando tributar em cima disso. Não existe essa questão de repasse, existe uma compensação. Quero te falar uma coisa interessante, Valmir. O governo do Estado, por exemplo, aqui na Cefaz existiam muitas isenções para vários segmentos. Essas isenções, se nós, e o Estado está fazendo isso, administrando, corta muitas dessas isenções graciosas que foram dadas no passado, nós vamos ter uma arrecadação superior. Superior? Preste atenção. Se cortar essas isenções que o governo está fazendo agora, nós vamos ter uma arrecadação superior. Então, primeiramente, eu não vejo como esse custo vai ser repassado para a energia. Não tem. A própria Cefaz sentou na Assembleia Legislativa, conversou com um deputado também, Junto Afonso, no qual ele é o presidente da Comissão de Finanças, ex-presidente da Comissão de Finanças, mas é o relator dessa matéria, junto com o Serafim. Provou por elas ver que não terá nenhum repasse de tarifa para a energia. Não terá. Não, essa é uma questão tributária. Você vai tributar o ICMS na venda
de Urucu para cá, para Manaus. Isso certamente vai ser repassado para o preço do combustível. Não vai ser repassado. Não tem nenhuma chance de ser repassado dessa forma. Porque existe essa compensação. Existe uma compensação para isso. Tá certo? Que é no combustível fóssil, que é a produção de energia. Não existe essa possibilidade de ser repassado para a tarifa. Tá certo? Isso é uma tabela que é feita pelo próprio governo federal. Só basta você entrar na ANEEL e você vai ver tarifas do Brasil todo, em que colocação está o Amazonas e os outros estados brasileiros. Então, tu imagine que a Petrobras, ela quer, e aí tem uma discussão sobre o campo azulão, que é a questão do transporte do gás. Então, esse transporte tem que ser pago realmente, não está sendo pago. Então isso é desvio, e isso não é tributação, isso é omissão do governo do Estado, e que o governo passa a tributar de forma correta, mas que isso não tem impacto na tarifa de energia, de hipótese alguma, tá certo? Isso você tem a certeza disso. O que o deputado fala da tarifa de energia, porque a tributação também vai sobre o gás, né? E ele diz o seguinte, que aumentando o preço, aumentando o imposto, aliás, cobrando o tributo, certamente a empresa vai repassar esse custo para a empresa de energia elétrica também, não vai, que compra o gás. Né? E hoje o Serafim é uma oposição e formador de opinião para o presidente da Assembleia, que é candidato pelo partido dele a governo do Estado. Então hoje o que ele planta é uma desestruturação, é desfazer o que o governo vem fazendo. Nós precisamos melhorar, né, cada vez mais a situação do Estado, que foi melhorada com o governador Amazonino Mendes. Hoje você vê que o Estado não está mais com risco. Nós estamos na lei de responsabilidade fiscal, mas a arrecadação ele vai procurar melhorar ao longo do tempo. E nós temos que cortar em algum lugar. Agora, aumentar a tarifa, não. Em nenhum momento tem um efeito referente a essa votação na Assembleia no custo de vida das pessoas, que são despesas fixas. A energia é uma despesa fixa para você. Você sabe todo mês quanto é que vai pagar, tem a média. Então, isso não vai ser repassado, não. E quem decreta, e vale a pena ressaltar que quem decreta aumento de energia é o governo federal, não é o governo do Estado. Não é o fato aqui de ter uma tributação que ele vai dizer que vai aumentar a tarifa de energia. Não. Todo o Brasil é assim. Se transporta um combustível de lá para cá, tem que pagar. Tá certo? Isso não está sendo feito e agora está sendo feito, mas está tendo uma compensação por isso. Pois é. Então, a minha preocupação aqui não é eleitoral. Claro. Eu só estou tentando esclarecer, porque tem um projeto que está sendo votado na Assembleia Legislativa que vai aumentar... Há de ressaltar que o presidente da Assembleia não quis votar... Ele vai estabelecer o tributo, né? Ele vai estabelecer um tributo sobre esse combustível que vem de Quari para Manaus. Sim. Né? Isso é um fato. É um fato. Agora o senhor está dizendo que não vai ser repassado isso para a própria Cefaz diz isso, o próprio corpo técnico da Cefaz diz isso, o próprio governador não vai ter esse impacto, não. Tá certo? Então, e no fato do presidente não ter votado isso, aí que eu te pergunto, cadê a maldade do presidente? Por que ele não botou para votar a matéria? Já que é para fazer uma maldade e desconfigurar o governo, por que ele não botou para votar? É meio lógico, não é não? Sabe por que ele não botou para votar? Porque isso representa 20 milhões mês no cofre do Estado. Ele não quer dar direito do governador a arrecadar mais para poder aplicar esses recursos. Então, se ele tem realmente essa gota de maldade construída na vida política dele, por que ele não botou para votar e dizer, governador Amazonino, o senhor está aumentando a tarifa de energia, o senhor está aumentando a tarifa de gás? Por quê? Me diga. O projeto não foi votado ainda por quê? Não, porque ele não quis. Porque nós pedimos. Eu pedi urgência da matéria. Eu pedi para que ele botasse na pauta, junto com a LDO. Não colocou por quê? Mas aí eu me pergunto. Mas se ele é candidato, não seria também bom para ele bom para quem? A arrecadação? Se eu pretendo ser acho que se o adversário está armado, ele diz o seguinte, essa matéria é negativa para o governo, vamos botar para votar. Eu vou me eximir. Olha, a base do governo está votando uma matéria que vai causar um impacto. Por que ele não fez isso? Ou você acha que o Davi é um anjo? Não estou aqui defendendo ele. O que eu estou dizendo, assim como o senhor está dizendo que ele poderia botar a matéria para prejudicar o governo, ele poderia avaliar também que
ele ganhando a eleição, já que ele é candidato, ele poderia se beneficiar também. Mas ele sendo candidato e ganhando a eleição, ele tem 4 anos para administrar. E essa matéria pode ser votada no próximo exercício, se ela não for aprovada agora. Ela não vai ser aprovada não, esse ano? Se não for aprovada, ela só entra na próxima legislatura para ser votada, porque nós já estamos já em 2018, uma matéria rejeitada não pode voltar ao plenário. Essa matéria, ela tem aquele prazo de... Tem um prazo também para entrar em vigor, exatamente. Pois é, prazo de 90 dias, então votando agora... Ela só vai entrar no finalzinho do ano, né? Exatamente. E aí seria muito bom para ele dizer, olha, aumentou a tarifa de energia, aumentou... Não é lógico isso? Ele ser um candidato de oposição e dizer, olha, nós não temos voto para derrubar essa matéria, o governo está aprovando essa matéria, os deputados da base estão votando essa matéria contra o povo. Por que ele não botou? É meio contraditório, entendeu? O Serafim dizer uma coisa... ter o candidato dele a governo do estado e não botar a matéria para votar. O que é isso? Entendeu? Eu acho que eles estão fazendo uma política de fábulas, criando fábulas ainda do boto que engravida o pessoal no interior. Não existe isso. O senhor tem atuado dessa forma, né, contra a oposição. Inclusive eu anotei aqui uma frase sua, dita recentemente, que depois de Amazonina em 2002, governo nenhum fez nada no estado, e tem deputado querendo que ele resolva problemas de 16 anos. 15 anos ele ficou fora. Essa frase não é um exagero dizer que ninguém fez nada? Veja bem, nós temos algumas obras aqui de fato relevantes. A ponte Prozami. Fora isso, o que veio de obras para o estado? Você vai para o interior, conversa com a população, com os prefeitos que assumiram o mandato lá para cá. Não teve asfalto, escola e os hospitais. Você vê aqui em Manaus, o investimento foi muito pouco em relação ao que o estado merece e precisa fazer para se desenvolver. Quais foram as obras que causaram alguma relevância? Qual foi o hospital que foi criado durante todo esse tempo? Qual foi a grande obra construída? Nós temos aqui o Minha Casa Minha Vida, Viver Melhor 1, 2 e 3, que é do governo federal, né, do governo do estado. Nós temos aqui o Prozami, que foi um programa na época do então governador Eduardo Braga. Nós temos aqui a ponte, que começou também com o senador Eduardo Braga. E quais são as outras obras? As obras que trazem... A Zona Norte não conta? Conta, vou dizer que conta sim, ela é relevante. Mas e aí, só o hospital? Só precisa do hospital? Precisamos de muita coisa, né? O estado não ficou sem muitas obras e isso tem causado um grande problema hoje. A população cresceu. Nós temos mais de 2 milhões de pessoas só na capital. O governo, claro, nesse curto período de tempo que o Amazonina assumiu, não teria como fazer grandes obras. Aí você vê o seguinte, Valmir, olha só, se nós temos, vou tirar por base aqui, um ano de gestão para orçamento é 15 bilhões, vezes 4, 60 bilhões. Então, é um dinheiro fantástico para fazer grandes obras. O Amazonina está com 8 meses, vai fazer 8 meses. E está fazendo já alguma coisa, está fazendo muita coisa, tá certo? Está procurando arrumar, num curto espaço de tempo, ele está procurando fazer as coisas. E são significativas, representativas, já tem alterado. Não dá para resolver tudo? Não dá. O tempo exige mais envolvimento da gestão governamental para poder resolver essas demandas de longo prazo. Segurança é uma delas, saúde também é uma delas. Então, tudo isso ficou sendo usado de forma errônea e que agora nós estamos vendo que o governo tem impulso, tem conduzido para um caminho, numa direção. Mas não é por conta da eleição, não? Não. Pega o histórico do Amazonino, né? Você pega o que ele faz. Eu digo isso porque o governador vinha dizendo que não tinha dinheiro, né? Na época não. O estado estava quebrado, aí de repente começou a ter muito dinheiro e começou a contratar para fazer obras no interior. O Amazonino foi buscar um dinheiro que nem o Melo conseguiu tirar, que era 300 milhões. O Davi tentou tirar, não conseguiu. O Amazonino conseguiu tirar. Conversou com os amigos, com os aliados, foi para Brasília, conversou com o presidente, conversou com a Caixa Econômica, conversou com o Banco do Brasil e houve um entendimento. Olha a experiência desse homem em relação à gestão. Então,
Deus conduziu ele para um caminho certo e conseguiu trazer esse recurso, coisa que não conseguiram no passado, tá certo? E nós estamos agora vendo que ele correu contra o tempo para poder jogar dinheiro no interior para gerar emprego. O interior sem expectativa de emprego está tendo emprego agora. Mais de 50 mil mãos de obras vão ser utilizadas para asfaltar, né? Criar meio-fio, para fazer a operação de tapa-buraco, reforma de escolas, né? Reforma de hospitais. Isso dar esperança para as pessoas. Ele tem ainda, eu quero te dizer o seguinte, tem um dinheiro do FTI que ele está procurando utilizar, né? Uma previsão de arrecadação de 600 milhões. Isso vai tudo para o interior. Né? Ele está fazendo uma defesa da Zona Franca de Manaus que quase ninguém tem levantado essa bandeira, poucos têm falado. Aonde é o nosso carro-chefe, a nossa galinha dos ovos de ouro, aonde está a esperança do nosso Estado, numa indústria que não polui e que dá essa riqueza que o Estado arrecada, é distribuído para todos os 62 municípios. Agora, o senhor falou na Zona Franca de Manaus, tem essa questão do polo de concentrados, né? Que o governo federal aumentou o tributo para... Ele reduziu, que causa um efeito diferente. Não, aumentou, né? Porque o efeito... As pessoas não entendem ainda direitinho. Nós tínhamos uma isenção de 20% sobre o IPI, né? E ele reduziu para 4%. Isso dava direito de competitividade para as indústrias que estão instaladas na Zona Franca de Manaus. Quem está fora do Parque Industrial de Manaus paga 20%, né? Ou paga 4%, melhor dizendo. Agora ele traz as indústrias do Amazonas para pagar 4%. Então isso tira a competitividade. Esse é o atrativo das indústrias para poder se instalarem aqui. Uma isenção fiscal que dá o direito delas concorrerem. Agora, o governador tinha falado que tinha ameaçado, inclusive, numa reunião com a cúpula do governo lá, o ministro, né, e o diretor da Receita Federal, que ia ao Supremo Tribunal Federal. Ele não foi ainda... O governo já entrou, logo quando ele assumiu, né, por uma questão de CMS, que só o Amazonas poderia dar isenção de CMS, contra os outros estados. Ele foi participar dessa reunião e aí houve essa discussão sobre o decreto legislativo. Sobre esse decreto legislativo, o Valmir, vou te dar como experiência própria. Nós tivemos uma experiência em 2014, 2015, que foi na pesca. E aí o governo suspendeu aqui o seguro-defeso. Naquela época, nós tivemos a atuação dos deputados federais e dos senadores também em Brasília, no qual ganhamos esse decreto legislativo. E lá, o governo, depois de ter essa derrota na Câmara e no Senado, ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal, questionando a constitucionalidade do decreto legislativo. Então, aí nós temos ainda uma fase, que é na Câmara dos Deputados Federais, o deputado Silas entrou com um decreto legislativo, que eu tenho fé em Deus que isso vai ser revertido pela experiência que esses homens têm, pela capacidade que eles têm. Pois é mais rápido pelo parlamento? Pelo parlamento. Esse foi um caminho, porque, veja bem, a partir do momento que o governo federal reduz, né, a isenção de CMS de 20 para 4, o efeito é imediato. Então, as indústrias que estão aqui têm que comprar insumos. Ainda tem esse problema do dólar, que pode chegar a R$5, né? Então, nós temos aí menos matéria-prima comprada fora. Agora, houve uma grita geral quando saiu o decreto do presidente Temer, reduzindo essa alíquota do ICMS, né, para o Amazonas, para o polo de concentrados, e o discurso é de que as indústrias poderiam perder clientes, né, eles poderiam comprar de fora do país, aqui da América Latina, principalmente do Paraguai. Elas iam se instalar fora, né? Ou se instalar fora. É o mais provável. Você tem alguma informação a respeito disso? Já houve alguma... Não, eles estão esperando essa decisão de Brasília. Eu digo assim, de comprar, de perder clientes aqui, o polo de concentrado do Amazonas? Pode perder se realmente não baixarem, não levar essa tarifa. Sair de 4, for para 15 ou for para 18, que reduz um pouquinho, acho que é até aceitável, mas não do jeito que está, porque perdemos a competitividade. Eu acredito que perda de clientes ainda não, é muito cedo, mas aqui nós temos um problema que é a logística, todo produto vai sair mais caro daqui. Então sim, isso vai fazer com que eles percam realmente clientela.
Concurso público, tem um projeto na Assembleia Legislativa para concurso público para segurança, né? Um concurso que foi anunciado no ano passado ainda, logo no início do governo amazonino, com o Bosco Saraiva, secretário de Segurança, disse que ia ter concurso público e não saiu em 2018. Valmir, nós votamos agora no último dia de sessão esse projeto de lei do governador amazonino, realizando concurso, autorizando a realizar concurso para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiro, né? Nós temos também aí o CEPRO, que envolve o DAN, e a DAF também, concurso. Todos para 2019. 2019. Veja bem, ele pode realizar o concurso agora, o que ele não pode é chamar os aprovados. Isso ele não pode fazer. Exemplo do que aconteceu com o concurso da SEDUC agora, né, que teve esse problema que está sendo discutido, que, se Deus quiser, o secretário Lourenço, que é uma pessoa habilidosa, capaz, vai estar resolvendo com o governador, e ele pode realizar o concurso esse ano e só chamar o próximo ano. A lei não tem nenhum problema em relação à lei em referente a isso. É só um concurso que as pessoas vão disputar, né? Assim também nós temos aí Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, nós temos Polícia Civil também que está previsto. E nós temos aí SEDUC e CEPRO, ADAF e DAN. Então o governador ele quer que as pessoas tenham estabilidade no seu emprego e para isso é o concurso que dá essa estabilidade. A Lei de Diretrizes Orçamentárias também já foi aprovada. Foi aprovada, né? já foi aprovada, agora vai para a sanção ou veto do governador. A Lei de Diretrizes ainda não é o orçamento. Não, o orçamento vem agora, no final do ano. No final do ano, ela só orienta o orçamento. Né? Só orienta. Nessa Lei de Diretrizes Orçamentárias foi aprovado os percentuais para os outros poderes, Poder Legislativo, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública e para o Judiciário. Houve aí o pessoal disse que não foi uma redução, porque estava prometido para a Defensoria Pública 1,7% e acabou ficando 1,4%, né? Valmir, às vezes a gente se remói com essa situação, veja bem. O Tribunal de Justiça fez concursos, já deu posse de novos juízes, o TCE está procurando melhorar cada vez mais sua capacidade administrativa, isso se faz com tecnologia, mão de obra qualificada. Nós temos uma Assembleia que precisa comprar computadores. Os computadores da Assembleia são todos velhos. Com a arrecadação que nós temos do Estado, que aumentou, que repassou também para a Assembleia Legislativa, os computadores são tudo velhos e sucateados, por incrível que pareça. Nós temos aí a Defensoria Pública, que ela recebia 1,2, ela foi para 1,4. Tá? Então ela ganhou, ela não perdeu. Certo que todo mundo quer mais, tá certo? Mas a Defensoria Pública, ela precisa ser instalada em todos os municípios, porque tem a própria Constituição que determinou a criação da Defensoria Pública, mas diz também que tem um prazo para cumprir, que eles têm que se instalar em todos os municípios. E eu não vejo esse planejamento, a Assembleia não vê esse planejamento deles se instalarem. A Defensoria Pública é o advogado do povo, carente, simples, humilde, que não tem dinheiro para pagar um advogado, tá certo? E nós temos vários problemas ainda na Defensoria Pública aqui em Manaus. Por exemplo, que muitos defensores públicos faltam audiência, não vão para audiência. E acaba que o juiz, em vários municípios, por exemplo, ele acaba nomeando um advogado para representar e acaba o Estado pagando essa indenização. Isso é justo? Não é justo. Tá certo? Não é justo fazer isso. Então aí você pega, são municípios distantes, vai ver aqui por perto, vai ver em Altaz, vai ver em Urucurituba, vai ver em Itapé, Urucará, vai ver em Silves. O problema mesmo, talvez eles dizem que estão com falta de dinheiro. E quando vem muito dinheiro para eles, como ele tem uma dependência financeira, a primeira coisa que eles aumentam o salário. Agora, eu quero cobrar, e eu tenho cobrado do Rafael, eu gostaria de ver. O meu contra-cheque está na página da Assembleia Legislativa. Diz quanto é que eu ganho, o que é descontado. Da Defensoria Pública não é exposto isso. Gostaria que você me ajudasse a cobrar, a sociedade soubesse, para saber quanto realmente ganha um defensor público, como também o juiz, o promotor. É o direito da sociedade. Pois é, eles estão. Eu entrevistei o Rafael nesse período agora, antes da votação, e ele me disse que tem um déficit de mais de 100, são 134, são 234 vagas de defensor e só tem 100. Olha, o defensor, ele entra com nível 4, olha só, no nível 4. Com 2 anos que ele passa numa comarca, ele vai para nível 3. Quando ele vem para o nível 3, ele já vem para Manaus. Tu acha que o cara ele fica lá em Vira ou ele vem para Manaus? Ele não fica lá. Não fica.
Todo mundo grita. O deputado, quando vai lá, o deputado não tem advogado, o deputado abandonaram a gente, está faltando aqui tudo. A gente assistiu recentemente aí diversas ações da Defensoria Pública que se confundiam com o trabalho por exemplo, do Ministério Público, né, de defesa claro, era defesa de direitos coletivos, mas esse não é o trabalho da Defensoria Pública? Não, ela tem esse foco também. Tem uma ala, tem um departamento que cuida dessas ações coletivas lá dentro da Defensoria Pública. Porque ela passa a ser o direito individual de cada um. E as pessoas, quando tem a Defensoria Pública, procuram ela porque não tem condições de pagar um advogado, tá certo? Então, acontece isso. E aí, o Ministério Público ele é um órgão fiscalizador da lei, para opinar sobre aquela situação ou não. E o juiz ele dá a sentença baseada nas argumentações e o que ampara a lei. Então, cada um tem o seu papel bem dividido, mas as coisas se confundem porque não há um entendimento claro de qual o papel de cada um. A Defensoria Pública ela é um advogado da sociedade para as pessoas carentes. E que muitos se questionam sobre essas pessoas carentes que são atendidas na Defensoria Pública. Quem são aqueles carentes? Por exemplo, teve pessoas com nível superior que recebem bons salários que foram atendidos pela Defensoria Pública. E aí? Mas olha, tem deputado pedindo gratuidade na justiça, né? Nós temos um caso aqui de um deputado que está processando o site Amazonas Atual e pedindo gratuidade da justiça. É um contrassenso, né? Tem seus contrassensos, sim, mas tem coisas que são aceitáveis, né? As argumentações são diversas. O juiz vai ler aquilo, vai entender e vai dar o parecer dele. Tem muitos juízes sábios no nosso estado que entende e compreende a relação, se é verdadeiro ou é falso. Agora, para a gente encerrar a nossa conversa, o reajuste salarial da PM foi um imbróglio danado, né? Teve um projeto... Fizeram politicagem. Mas é interessante porque essa grita, tanto da PM como da base governista, só veio depois do veto, né? Na época da aprovação lá, todo mundo aprovou, eu acho que teve gente da base que votou a favor. Deixa eu te falar o seguinte. Saúde, educação, segurança pública, todos ganharam 24%. Só que esse 24% veio de acordo com o que o Estado pode pagar, como eu falei para você no início. O governador amazonino assumiu e o Estado estava mergulhado na lei de responsabilidade fiscal. Ainda está, não saiu. Tá certo? Precisamos sair dessa lei de responsabilidade fiscal. Então o Estado viu que ele pegando esses 24, dividindo em 3 vezes, ele tinha capacidade de pagar e não acontecer nenhum problema para ele. Porque se o governo ficar como está na lei de responsabilidade fiscal, ele passa a ficar inviabilizado de muitas coisas. Então, ele conhecendo a lei, conhecendo os impactos e efeitos disso, ele procurou parcelar, garantir a população através de lei, está em lei aprovado pela Assembleia Legislativa, o parcelamento desses 24%. Só que nesse processo, olha só como é que é o negócio. Entra o estranho, o corpo estranho nesse processo. Não, ele não pode ser assim não. Parcelou 9, 4, 10 e 9, tá certo? Então o que a pessoa fez? Então vamos pegar o 10, vamos jogar para cá e deixar o 9 lá para frente. Quer dizer que agora, para o cara ganhar a palmas, ele quer dar o 10. Então o deputado vai lá e diz, olha, vamos dar 10% para ele porque a gente vai ficar bem com o pessoal. Quando chegar lá na frente que tu não sabe qual é o resultado que vai acontecer, qual o futuro, que ninguém sabe prever hoje, qual o futuro, ele vai ter um aumento de 4%. Quer dizer que, olha só, nós estamos no meio do ano, nesse imbróglio, ficamos até o meio do ano nesse imbróglio. Falta 6 meses para acabar o ano. Os 4% já vinham na folha e estava resolvido. Entrava 2019, ele já ia receber os 10%. Então o que o pessoal pegou? Não, nós vamos pegar 10, jogar para cá para frente e deixar os 4 para lá. O futuro é incerto, nós não sabemos como é que vai fechar a arrecadação do Estado, não sabemos como vai estar no próximo ano, ninguém sabe como vai ser o presidente, a gente ninguém não sabe se a inflação vai ser baixa ou alta. Então, olha o que as pessoas fizeram, maldade, usaram, né, o sentimento das pessoas, foram agiota do sentimento da população do servidor público para poder negociar os 10% que o Estado não tinha feito previsão nem planejamento. Está em lei, está garantido. Então,
aquela porcentagem de 4, ela é pouca? Mas não é 4%, foram 24% para cada categoria. Então as pessoas acham, não, é só 4%, não existe de 4%, é 24% parcelado em 3 vezes. E aí a pessoa, já sabendo como está o ano, como está fechando o ano, era melhor as pessoas não terem se intrometido, porque não sabem a situação lá na frente. Ninguém sabe, mas o cara quis bater, queria um público, queria uma plateia para bater palma para eles. Ora, o governo abriu as portas para os sindicatos. Gente que não tinha representatividade também sentou na mesa com o governador. Nós temos aí associações da PM que sentaram com o governador e foram negociar. Nós temos o Sindicato da Saúde que foi negociar com o Deodato e com o governador. Nós temos a Saúde, a Educação, que foi conversar com o secretário Lourenço e com o governador. Ele abriu as portas para todo mundo, a franqueza, o sentimento, a vontade de resolver, de acabar com uma ânsia, com uma angústia das pessoas. Ele deu um aumento de 24, parcelado isso em 3 vezes, e aí o corpo estranho, alguns deputados, né, eles entraram nesse processo, não, já que o governador deu o aumento para eles e parcelou em 3 vezes, vamos pegar o maior, jogar para cá e deixar para lá, e o próximo ano já estamos eleitos. Então, mas isso teve um aumento também de percentual, né? Não era 24, era 27. Tem umas categorias, eu estou arredondando. Não, eu estou falando desse caso da PM, né? Não, 24%. Ficou em 24. 24,85%. O que houve assim. Foi só a troca de... Não houve troca. Ficou 4%. Não, eu estou dizendo que no projeto que foi aprovado, foi vetado, era só sim. alteração. Na primeira, aí o que aconteceu? O governador mandou a mensagem, fizeram uma emenda para substituir a mensagem do governo. Como essa emenda substitui a mensagem do governo, não existia mais. Então só existia uma emenda. Essa emenda foi vetada, porque não estava planejada pelo governo o impacto disso em folha. O que eles fizeram, uma coisa absurda. Se você ver o que eles fizeram na saúde, eles decretaram, na educação, eles deram, na saúde, por exemplo, deram um aumento, aprovaram um aumento sem planilha e escreve no relatório, vão mandar um estudo de impacto depois, que até hoje não chegou para o governo. Então, o que aconteceu? Essa emenda substituiu a mensagem, o governador vetou, voltou para a Assembleia. Se o veto fosse mantido, ninguém teria aumento. Se o veto fosse derrubado, ficaria a porcentagem de 10% e a de 4% para depois. Então, o governo simplesmente, nós negociamos, entramos num acordo, conseguimos manter o veto do governo e aí foi votado, 24% parcelado. Sendo que é 4, é 10 e é 9. 4 então, este ano, 10 em 2019 e 9,27 em 2020. E está em lei, está garantido. Então as pessoas perderam a discussão, porque existia muita discussão em cima da segurança pública e de forma politiqueira. Já que o governador deu aumento, vamos correr aqui para fazer isso aqui. Foi isso que aconteceu. Agora, votando a LDO, a Assembleia entrou em recesso, né? Entrou em recesso de 15 dias e estamos voltando dia 1º. Tem uma discussão aí que a gente está vendo através da imprensa, que o presidente talvez chame para discutir uma CPI, né? Uma instalação de uma CPI. Eu espero que não. Eu espero que o presidente seja maduro, com uma pessoa que eu sei que ele é experiente, já está no 3º mandato dele. Se ele abrir uma CPI, a gente abre outra. A CPI que está sendo proposta é dos contratos sem licitação, né, do governo do Estado. Não, veja bem, não é sem licitação, não existe isso. É dispensa de licitação. Licitação existe. A lei é bem clara, Valmir. Ninguém está fazendo dispensa, a 8.600. Não há licitação, deputado. Veja bem, mas é o processo da licitação. Sim. A dispensa é um dos processos, uma das modalidades da licitação. Carta convite, registro de preço, dispensa de licitação, tem que respeitar o que está escrito lá. Nos governos passados foram 14 mil, no qual ele era representante do governo mero. E ninguém discutiu isso, por quê? E olha o que aconteceu. O governo hoje atual, ele está com o Ministério Público do Tribunal de Contas, o TCE, o TCU, o CGU, estão com uma lupa em cima do governo. O governador Amazônia sabe dessa fiscalização, sabe que todo mundo está monitorando todo mundo. Ele vai cometer algum erro? Não tem cabimento, meu amigo.
Não tem cabimento. Se não tem problema no governo, por que... Mas ninguém está fazendo cavalo de batalha não, amigo. Por que evitar ninguém está fazendo cavalo de batalha na Assembleia, não. Eu não estou defendendo a CPI, mas o governo quer CPI, né? Todo mundo briga para não ter. Eu vejo o seguinte, Valmir, olha só, nós não estamos com problema de CPI, não. O que eles querem é fazer politicagem. O que eles querem em época de eleição agora, nos 42 minutos do segundo tempo, querem fazer CPI? Agora, politicagem? Se eles criarem a CPI, vocês fazem outra. A gente vai abrir uma outra. Sobre o quê? Sobre as ONGs. Entendeu? Sobre a gestão do Davi. A gente vai fazer. Então, não cabe ficar brincando aqui. Ele é um candidato a deputado estadual, tem que ter o governo do estado, ele tem que ter uma visão ampla, uma visão de governo, uma visão de projeto, uma visão de construção, uma mensagem que possa unir o nosso estado, que ele não está conseguindo fazer isso. Ele acha que ele vai prejudicar alguém, vai gastar dinheiro, entendeu? Vai perder tempo. E nós temos aí os órgãos de controle, nós temos aí o TCE, nós temos aí o Ministério Público do Tribunal de Contas, nós temos aí repasse de governo federal também, que cabe aos outros órgãos de fiscalização. Então, eu acho isso um absurdo, tá certo? Querer fazer isso. Uma politicagem, querer criar um empecilho. Não é por aí, não. Não é por aí, não. Então, não cabe isso. Acho que tem que chegar a um entendimento e a gente tocar o barco. Já está... Nós estamos já prestes a uma nova eleição. Uma pré-eleição. Claro. E outra coisa, se o governo tinha alguma coisa a esconder, ele não publicava dispensa de licitação em diário. Ele tudo publica. Ele mesmo faz selfie, ele mesmo faz vídeo. Sobre os implementos agrícolas, ele não escondeu de ninguém. O governador, olha, esconde aqui, lá atrás, deixa ninguém ver. Não fez isso, não. Ele foi lá, fez vídeo, chamou a imprensa, chamou os blogs, chamou todo mundo. Não existe o escamoteamento no processo aqui. Não existe. Ok. A gente conversou aqui com o deputado Dermilson Chagas, líder do governo na Assembleia Legislativa. Muito obrigado, deputado, pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, Valmir, mais uma vez, a sua credibilidade, a sua vivência, experiência de jornalista, que leva informação à população, um blog sério, né? Uma pessoa séria, conhecemos a sua origem, conhecemos o seu trabalho e sabemos da firmeza com que você conduz o jornalismo no nosso estado. Nós agradecemos porque você faz política de forma indireta, você faz opinião, você faz as pessoas pensarem, você faz as pessoas refletirem de forma diferente, coisa que muita gente não consegue ver. Então, são pessoas como você que fazem a diferença também na nossa vida. Nós somos seres humanos que estamos sempre sujeitos ao erro. E vocês, aqui no jornalismo, são as pessoas que conseguem chamar a atenção da gente do certo e do errado. Todo mundo erra. Mas existem pessoas como você, jornalista, que contribuem para construir um mundo melhor, mais informado, democrático. Ok, obrigado pelas palavras e obrigado também pela sua atenção de estar conosco até aqui. A gente encerra a nossa live agradecendo a sua audiência.